Nos últimos 12 meses, a China se tornou o centro das atenções. De repente, milhares de pessoas começaram a demonstrar interesse por suas cidades futuristas e por sua cultura. Mas o que muitos deles não sabem é que há apenas algumas décadas viajar para esse país era praticamente impossível. A história inicia em 1949 com a queda do governo nacionalista. Até então, a China frequentemente recebia milhares de visitantes estrangeiros em cidades portuárias como Xangai e destinos turísticos como Pequim. Mas tudo mudou com a chegada do Partido Comunista. A partir desse momento, o país fechou suas fronteiras e durante quase 3 décadas viajar para a China se tornou um privilégio reservado para poucos. Entre as exceções estavam missões diplomáticas, jornalistas selecionados e delegações amistosas que podiam entrar sob rigorosa vigilância. Mas para que vocês tenham uma ideia de como era a China anteriormente, pensem apenas na Coreia do Norte, por exemplo. Até hoje não há como visitar a Coreia do Norte como turista. E só é possível durante eventos especiais, como é o caso da Maratona de Pyongyang, que aconteceu há cerca de 1 mês e meio. E enquanto eu fazia essa pesquisa, me deparei com um artigo do New Yorker de um jornalista que teve a sorte de ser convidado para uma dessas viagens. E é incrível como ele descreve a sensação de entrar no país. Naquela época, eles fizeram isso a partir de Hong Kong, de onde pegaram um trem para a cidade de Shenzhen. E entre os 24 turistas americanos que vinham, muitos deles estavam nervosos, estavam assustados porque não sabiam o que esperar. E provavelmente o que eles tinham ouvido sobre esse país, bem, nem sempre era totalmente bom. No entanto, no ano de 1973, as coisas tomaram um rumo inesperado quando o governo chinês surpreendeu o mundo ao escolher uma única cidade para romper o isolamento. E hoje estamos aqui para conhecê-lo. Bem-vindos a Guilin. No capítulo anterior, partimos da cidade de Yangshuo em direção aos terraços de arroz de Longji, mas quando chegamos à estação já era tarde demais e tivemos que ficar um dia inteiro. Para aproveitar o tempo, decidimos fazer um city walk. Se vocês nunca ouviram essa palavra, é porque é um termo que surgiu após a pandemia, quando os jovens precisavam de atividades ao ar livre e não queriam usar os meios de transporte. Assim, muitos passaram a explorar suas cidades a pé e compartilhar rotas nas redes sociais. Algumas delas são focadas em comida, outras em turismo ou em história. E como nós não somos especialistas, escolhemos a mais popular para começar nossa exploração. Mas antes precisamos perguntar quando saem os ônibus para o lugar que temos que visitar. Quanto tempo o ônibus fica para visitar? Já temos nossos bilhetes para os terraços de arroz, 60 yuans cada um. Hoje o último ônibus vai até às 3 e não daria tempo de atravessar a cidade. Então decidimos comprar para amanhã às 7h30, assim teremos um dia inteiro na cidade de Guilin. Agora estamos chegando ao Parque Tromba do Elefante, que é um dos símbolos mais icônicos da região. Por isso você é recebido com vários cartazes de elefantinhos aqui. Eu adoro que por todo o parque há figuras de elefantes muito bonitas. Mas o que as pessoas vêm ver é uma montanha ou uma formação rochosa com o formato da tromba de um elefante, que é muito bonita. E durante muitos anos foi o símbolo do turismo neste país, porque, como eu disse antes, esta cidade foi uma das primeiras a se abrir ao turismo estrangeiro. Isso que temos na nossa frente é a tromba do elefante, embora para realmente ver o formato seja preciso ficar ali daquele lado. Honestamente, tenho que dizer que quando Max disse não vamos para Guilin, eu disse, mas já estivemos em Yangshuo. Desde o começo eu pensei que talvez já não tivesse tanta essência, mas a verdade é que sim. O mais interessante dessa cidade é que ela é uma cidade de verdade, construída nessa paisagem. Adoro as roupas dos velhinhos. Se repararem, a maioria dos turistas é da terceira idade, como se vê no país. São pessoas que já se aposentaram e que hoje em dia estão aproveitando o turismo, porque durante toda a vida deles cresceram ouvindo as histórias de Pequim, Xangai, Guilin e nem sequer tinham a possibilidade de vir. Além disso, muitos deles talvez nunca se permitiram sonhar em viajar pelo próprio país porque não era permitido, já estavam acostumados com essa ideia. Jamais teriam imaginado que viveriam a época de maior crescimento deste país. E muito menos que de repente seriam a potência emergente número 1, o país com mais tecnologia, drones por toda parte, robôs, carros elétricos e tudo mais. Sempre falo para Noélia que uma vovó com mais de 80 anos e viva neste país
com certeza sai de casa e já nem tenta mais entender o que está acontecendo. Você imagina como as gerações vão mudar agora? Quer dizer, você compara o meu primo, que tem 10 anos, com a geração que está nascendo agora com inteligência artificial e chat GPT? Eles vão ser como a gente. Não, no meu tempo você tinha que ir no Google procurar. Hoje em dia esse negócio de googlar já começa a soar como ter Video Home System ou como ter beta, né? Eu disse ao Gás que meu pai tem praticamente toda a nossa vida gravada desde a época das fitas cassete. Em certo momento ele disse, isso é inconveniente, vou mudar. E começou a passar tudo para CD, mas demorou tanto que a tecnologia mudou e os CDs também ficaram obsoletos. Sim, realmente vivemos em um mundo de velocidade extrema. Essas são as famosas balsas de bambu que ficaram muito conhecidas em Yangshuo, mas que originalmente existiam aqui. E hoje em dia eles oferecem o passeio de balsa por todo o rio Liang. Aliás, esse rio também chega a Yangshuo. E quando há inundações, normalmente elas começam aqui, e se for muito grave eles têm que abrir a represa e então a inundação chega a Yangshuo. Foi o que aconteceu conosco enquanto morávamos lá. Fomos avisados da inundação quase 48 horas antes, pois essa cidade foi a primeira a ser atingida. E deu tempo de nos avisarem 2 dias antes para que as pessoas pudessem se preparar. Sabe onde também dá para notar a diferença de gerações? Repare nas poses que os jovens fazem e nas poses que as senhoras fazem. As meninas daqui talvez façam poses mais assim e assim. E a senhora ali está fazendo mais uma pose assim de perfil. E essa é a foto mais tradicional. A que todo mundo quer é a foto com a balsa de bambu. Os corvos marinhos típicos da região mostramos ontem em Yangshuo. A pesca com corvos marinhos é muito típica de Guilin. É um tipo de pesca em que treinam os pássaros para que sejam eles que tragam o peixe para o pescador. Mas hoje em dia eles se tornaram influenciadores. Eles têm cerca de 800 mil vídeos a mais, precisamos nos esforçar mais. Um trabalho que está muito na moda é o de fotógrafo de viagens na China. Em todo lugar vocês vão encontrar fotógrafos como ele, e eles fazem isso muito bem, de verdade, fazem um excelente trabalho. A questão é saber posar. Eu adorei essa máquina de venda automática de jornais, na qual você pode imprimir o seu rosto, assim você pode se tornar a principal notícia de Guilin. Ótima lembrança. 5. Ok, isso sim é empreendedorismo, hein? Alguns empreendedores resolvem necessidades, os melhores as criam. Você é empreendedor? Sim. Ouvi dizer que nos anos 70 havia muitos estrangeiros aqui, ou nos anos 80 até mais. Nos anos 80 houve mais. Sou de Yangshuo, Rua Ocidental. Lá havia muitos estrangeiros. É sério? Sim, muitos deles eram professores. Entendi. Nas escolas particulares onde ensinam inglês... E agora não há muitos estrangeiros? Não há muitos estrangeiros. Por quê? Eles fecharam essas escolas. O senhor acabou de mencionar algo muito interessante, que é que a partir de 2021 muitos estrangeiros foram embora da China devido a uma reforma educacional chamada dupla redução. Em poucas palavras, essa reforma praticamente desmantelou a indústria das tutorias particulares, proibindo o lucro com as matérias escolares, entre elas o inglês. E vocês não imaginam a quantidade de escolas particulares de inglês que existiam antes. Praticamente em cada esquina abria uma. E o mais interessante é que para ser professor de inglês em uma escola dessas não era necessário ter grandes credenciais. O único requisito era ser estrangeiro e saber inglês. Na verdade, essa foi uma das razões pelas quais o governo decidiu regular a indústria a partir de 2021. Houve um grande êxodo de professores que não tinham as qualificações e de muitos outros que simplesmente decidiram ir embora porque não encontravam trabalho. Muito obrigado, meu senhor, até logo. Eu falo para ele que naquela época os estrangeiros aqui faziam muita maconha e ele responde: sim, muita mesmo. Mas agora já não é permitido. Ele me contou que nos anos 80 havia tantos estrangeiros aqui que uma das ruas principais de Yangshuo era chamada Yangrenjie, ou Rua dos Estrangeiros. Mas como soava um pouco inadequado, deram o nome de Shiji, que é Rua Ocidental, para que não fosse Rua dos Estrangeiros, mas sim Rua Ocidental. Aqui existe um dilema entre os estrangeiros sobre se Laowai é um termo ofensivo ou não. Laowai equivale a gringo. É uma maneira de se referir ao estrangeiro que, embora originalmente não seja ofensiva, muitos consideram ofensiva.
É interessante, pois quando tirei minha carteira de motorista no México, ainda não era mexicana nem tinha passaporte, então constava estrangeira e apresentei minha carteira. Um dia, em um verão em que fui visitar minha família na Espanha, mostrei para meus tios e eles acharam ofensivo que na minha carteira dizia estrangeira. Até hoje eu não entendo por que isso era ofensivo. Mas eles diziam que lá na Espanha seria inaceitável que dissesse estrangeiro na sua carteira se você fosse de outro país. Essa é uma das armadilhas para turistas mais estranhas que já vi. No meio do rio, eles têm pistolas de água com QR Code, você escaneia e entra numa guerra de água com o pessoal do outro lado. Em Yangshuo tem algumas atividades turísticas que eu sempre quis fazer, mas a verdade é que pelo preço nunca tivemos coragem. Que são tipo o parapente e o balão de ar quente, vocês pensariam assim também? Pode ser uma atração cara, mas quanto exatamente? Acontece que custa 1.500 yuans por pessoa para subir em um balão de ar quente por 15 minutos. Esse é um grande empreendimento. De que país você é? Sou mexicano. Você fala muito bem. Onde? Tudo é da Mixue Bingcheng. Mixue Bingcheng o quê? 5, 100, 8, 200? Ok, vou ver. Ele foi a uma loja muito famosa chamada Mixue Bingcheng. Comprou uns 50 copos e trouxe para vender aqui, onde faz muito calor e a Mixue Bingcheng fica longe. 5 yuans e nem é tão caro. Todos já ouviram falar de cambistas de ingressos, mas duvido que conheçam cambistas de bebidas do Starbucks, certo? Agora estamos chegando a uma das principais atrações e um dos lugares mais emblemáticos da cidade de Guilin, que são as pagodas do Sol e da Lua. A do Sol tem essa cor porque é feita de cobre e tem 9 andares, já a da Lua é feita de mármore e tem 7 andares. Curiosamente, ambas são ligadas por um túnel subaquático permitindo atravessar de uma para a outra sob o lago. O significado dessas duas torres é o Yin-Yang, princípio filosófico que representa dualidade e equilíbrio em tudo. Vocês vão encontrar isso em toda a China, pois reflete muito da filosofia do país. O Yin normalmente significa o escuro, o frio, o feminino, o passivo e o receptivo, enquanto o Yang é o luminoso, o quente, o masculino, o ativo e o criativo. E acho que não preciso dizer qual é qual, mas se for o caso, adivinhem qual é o Yin e qual é o Yang, qual é o Yin. O Yin pode ser o menor e o Yang é este aqui voando, flutuando. O que você acha que a sociedade moderna pensaria sobre o Yin ser associado ao feminino, frio, passivo e receptivo? Acho que hoje em dia isso pode até ser controverso, não é? Porque o Sol é o masculino, é a força, o luminoso, o quente, ativo, criativo, enquanto a Lua é feminina, é escura, fria, passiva, receptiva. Sabe como as qualidades que antigamente pais e avós atribuíam mais à mulher? Acho que o único ponto controverso pode ser a questão do que é feminino ou masculino. O lance do Yin e Yang é que são duas partes da mesma coisa, só tirando esse conceito ou sendo mais flexível com isso. Na verdade, eu acho que qualquer pessoa tem seu Yin e seu Yang e é mais uma questão de qual você desenvolve mais, não havendo necessidade de cair em um ou no outro. Talvez alguns conceitos não sejam mais necessários. Você mesmo disse que tem um túnel, você pode estar ali, no túnel, mais perto de um, mais perto do outro. Que boa analogia. Eu não pensei que tiraríamos tanta profundidade de vir para Guilin, não importa como vejamos no final do dia. Os chineses creem que uma depende da outra e que essa interdependência é essencial para o equilíbrio do planeta. E é por isso que elas estão conectadas pelo túnel subaquático. Isso reflete a necessidade que uma tem da outra. Mas essas pagodas não são o único reflexo do Yin-Yang, pois os moradores acreditam que a própria paisagem de Guilin é um símbolo do Yin-Yang. Que o equilíbrio que existe nessa paisagem e na natureza das montanhas, karst e tudo mais é o reflexo desse Yin-Yang. Eles creem que as montanhas são Yang e o rio é Yin. E é o equilíbrio que existe entre eles que dá tanta beleza e harmonia a este lugar. Pelo visto, é possível entrar nas pagodas. Basta comprar o ingresso que custa 35 yuans e você pode fazer isso bem em frente à entrada. Esta é uma atração 5A, como já tínhamos falado em outros vídeos. As atrações são classificadas de uma A até 5, e 5 é o máximo estabelecido no país. Então deve ser um lugar ou muito bonito, ou muito divertido, ou ter uma história muito profunda. Eu adoro visitar os templos na China porque eles estão cheios de estátuas e figuras que têm muito significado. Por exemplo, essas aqui são chamadas Tongzi, crianças guardiãs. Na China, crianças estão ligadas à fertilidade e abundância.
Em templos e jardins, estátuas de crianças em posições brincalhonas costumam ser usadas como guardiãs do templo. Além disso, há os sapos, que têm grande significado na cultura chinesa. No Feng Shui, por exemplo, existe o sapo de 3 patas, geralmente com uma moeda na boca. Conhecida como sapo dourado, costuma atrair prosperidade, abundância e dinheiro. Aqui está outra criança brincando com uma bolinha amarela, que às vezes pode significar sabedoria e iluminação. E na entrada do templo temos os 12 anéis do zodíaco chinês, que são muito bonitos. E também existe uma lenda bem interessante que diz que os animais do horóscopo chinês foram escolhidos a partir de uma corrida organizada pelos deuses, na qual disseram que os primeiros 12 animais a chegar seriam os escolhidos para fazer parte do zodíaco. O rato é especial, pois dizem que foi tão astuto que enganou o boi dizendo que a corrida começava antes. E depois subiu nas costas dele e foi graças a isso que conseguiu chegar mais rápido do que animais como a lebre ou como o jaguar. Ele é visto como um signo do zodíaco astuto e inteligente, ao contrário do que se pensa sobre o rato ser indesejado. Dentro do templo encontramos algo muito curioso, que é a bússola Luopan. Ela é usada tradicionalmente no Feng Shui para fazer previsões ou interpretações pessoais. É como combinar astrologia chinesa, quiromancia e Feng Shui com algumas máquinas. Porque, ao contrário das antigas, essa é eletrônica. O que você precisa fazer é escanear seu código QR, fazer o pagamento, escolher que tipo de previsão você quer, por exemplo, o aspecto financeiro, o destino amoroso ou a sorte que você terá na sua carreira. E depois você precisa colocar aqui a palma da sua mão. E o Lopan automaticamente vai fazer uma previsão e vai imprimir um relatório para que você saiba como vai ser e o que pode fazer para que as coisas melhorem para você. Esses anéis são difíceis de explicar porque envolvem vários conceitos que exigem estudo prévio e que muitos chineses também não conhecem. Como os 8 trigramas do I Ching, os 10 troncos celestiais, 12 ramos terrestres, animais do horóscopo chinês e outros fatores influentes. E não é nada barato. Custa 20 yuans, que são aproximadamente uns R$50 ou $2,75, e as pessoas pagam com prazer. Elas querem saber que sorte terão no ano. Chegamos ao topo da pagoda, de onde se tem uma vista impressionante da Pagoda do Sol. Mas o que eu mais gostei foi de encontrar todas essas plaquinhas vermelhas por aqui, que são conhecidas como Shuyuan Pai, e são plaquinhas que as pessoas deixam aqui com desejos. Muitos deles têm a ver com dinheiro, com oportunidades de trabalho, com o amor, mas também há muitas outras que têm a ver com a saúde, ou competições específicas que nem sempre se encaixam nesses aspectos. Por exemplo, temos aqui um que diz Zhao Yuan Guangjin, que significa que a riqueza flua amplamente por aqui. Temos outro que pede felicidade e abundância. Aqui tem outro que pede saúde e uma vida longa. E todos eles têm os nomes das pessoas que os colocaram, e se eles pendurarem aqui, muitos chineses acreditam que pendurar no topo da pagoda facilita que seus desejos sejam ouvidos. E ao deixar as janelas abertas, o vento leva esses desejos e faz com que sejam ouvidos por toda parte, e realmente se sente muito isso aqui. O vento tem um fluxo bonito. Não trouxemos uma tábua, mas vamos simbolicamente pendurar um desejo invisível para que o vídeo alcance mais pessoas e cresça. Família, se vocês ajudarem a compartilhar, será ótimo. Daqui é possível ver a passagem subaquática que liga as duas torres e ficou fechada por um tempo devido à inundação. Deve ter sido difícil esvaziar isso, né? Imagina, deve ter sido uma bomba muito potente, pois dizem que foi terrível. Muitas pessoas morreram naquela época. E o mais louco é que nós também estávamos em Guilin, só que estávamos em outra parte chamada Yangshu, onde a água chega com atraso. Embora não pareça, este é o túnel subterrâneo que conecta as duas pagodas. É incrível pensar que há um ano isso aqui estava completamente inundado, isso se encheu de água e as pessoas não podiam passar. Felizmente já restauraram e agora não há nenhum problema. E eu fico muito feliz porque não podíamos perder isso. Eles têm imagens lindas de Buda e personagens místicos que levaria uma vida inteira para conhecer. Aprender a história e o misticismo relacionados ao budismo, mas realmente acho que valeria a pena estudar isso. Agora vamos subir. Desta vez vamos ter que subir 10 andares. A mudança de temperatura é bem perceptível, como falei. Esta pagoda é feita de cobre e absorve muito calor, mas é isso que dá a ela sua cor característica, tão bonita.
Chegamos ao último andar, mas ele está em reforma no momento, então não é muito acessível, mas olhem, tem ar-condicionado. Agora sim, o universo está em harmonia. Noélia está no topo da Torre da Lua e eu estou no topo da Torre do Sol. Que originalmente, segundo o conceito antigo, era assim que se via, que a Torre do Sol era a força masculina e a Torre da Lua a força feminina. Atualmente os conceitos mudaram, mas originalmente era assim. Agora estamos em Dongxishang, que é um dos lugares mais emblemáticos e pitorescos de Guilin, e trata-se de um distrito histórico renovado que combina a arquitetura tradicional com a cultura local, a gastronomia e o comércio. Na China, há muitos becos históricos, cada um com características bem distintas conforme a região. O que é verdade é que os jovens chineses consideram que todos esses becos já são muito comerciais hoje em dia, e é verdade que em muitos deles você encontra as mesmas lojas, o KFC, as roupas azul e branco, a joalheria. Olhem, aqui em Yangshuo tem lhamas diferente de outras partes da China onde não vi isso. Fico com pena porque faz muito calor, especialmente no verão, mas é uma maneira deles chamarem atenção. Em alguns lugares eles saem e aplaudem, gritam, às vezes tem música, modelos, recepcionistas, mas nesse caso decidiram colocar uma lhama. Por que eles fazem isso? Sempre parece que as lojas de chá têm lhamas e também pavão. Sim, olha, já é a mascote de toda a galera, lá eles têm um gato. Quando é que vocês vão ver uma lhama e um gato batendo papo num beco assim? Como se diz isso em chinês? Yangtuo? Ímãs exclusivos com coroazinhas clássicas da vestimenta tradicional Zhuang que não vimos em outros lugares. E outra atividade turística que se popularizou muito ultimamente é enviar cartas e cartões postais do lugar que você visita. Aqui está a caixa de correio da China Post para você enviar seu cartão postal da tromba do elefante de Guilin, por exemplo, no vilarejo mais remoto da China. Há um correio praticamente no meio do nada que diz ser o correio mais ao norte do país. Muitos vão lá apenas para enviar seu cartão postal. Daquele lugar, esses são os dois becos mais famosos da cidade. Este é Jiangnangshan e aqui está Dongxishang. É muito bonito, pois depois você vê pessoas com roupas tradicionais da época, o que cria um ótimo clima como em outros lugares. E tudo está adequado aos detalhes da arquitetura local. Por exemplo, as placas dos banheiros mostram as vestimentas típicas das minorias étnicas da região. Oi, tudo bem? Oi, o quê? Oi, tudo bem? Oi, o quê? Ele diz que é a especialidade de Guilin, mas não parece muito convencida. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Primeiro vou te dar 8, depois mais 2, só assim te dou. Primeiro vou te dar 8, só assim te dou. Ah, tá bom, fá. Como você brinca com a senhora? Ela disse que eram 10 yuans, paguei 8, mostrei e ela falou, como assim, eram 10? Eu disse, te dei 8 porque esse é o número da sorte para ficar rica, agora te dou mais 2. Ela começou a rir e disse, ah, que legal. Sim, agora tudo faz sentido, mas você ainda não explicou o que é? Essa sobremesa típica da região se chama guihuagal e não tem gosto. É parecido com massa de tamal, delicioso. Lembra um tamal, mas tem bem menos açúcar que o doce mexicano e é recheado com gergelim. É uma sobremesa saudável e não deveria falar de boca cheia. Incrível, que loucura. É bem curioso onde colocam as igrejas neste país. Sim, é bem curioso. Está do nada, quero dizer. Por isso, normalmente as igrejas um pouco mais antigas ao redor do mundo têm esse tipo de arquitetura. Uma torre com um campanário, esses telhados em pico. Depende de onde você está, mas logo de cara você percebe que é uma igreja, né? É curioso, olho aqui sim, mas ao mesmo tempo não sei o motivo. Me dá a entender que é uma igreja com um estilo meio chinês. E olha o nome da igreja em chinês. Está escrito Templo do Rei do Céu. Estes são os horários de abertura da igreja, das 7h30 da manhã ao meio-dia. Depois fecham e abrem às 2h30 até às 6 da tarde. Toda vez que encontro uma igreja, fico com vontade de entrar para ver como é por dentro, se tem algo diferente e se é uma experiência estranha.
Fomos a uma em Tianjin, então deste lado vou deixar um cartão para vocês irem assistir a esse vídeo. É uma cidade com muita influência europeia de vários países. Sempre nessas ruas tem lojinhas de lembrancinhas bem bonitas, tem artigos bem curiosos. Por exemplo, o Max acabou de perceber que eles têm esses chaveirinhos ou pingentes, não sei exatamente o que são, com várias frases como "Vida longa à República Popular da China". Além disso, eles entram nesse tipo de loja e veem várias imagens que datam da época em que provavelmente Mao Zedong estava no poder, que eram propagandas para todos. Juntos temos que trabalhar e levantar este país. Vejam esse senhor bem trabalhador. Mas o mais curioso dessa loja, que tem um monte de imagens do comunismo e de propaganda política antiga, incluindo uma foto de Mao Zedong, é que é uma loja de doces. Vejam aqui, temos todo tipo de doces chineses e vocês podem ver que são bem diferentes do que teríamos no México. Eles gostam muito desse tipo de caixinha que tem docinhos de sabor taro. Você também pode encontrar várias lembrancinhas para levar para o seu país e presentear sua família. Por exemplo, esse porquinho ou ímãs, já com caracteres chineses e as cores vermelha e dourada, que são tão típicas nesse país. Encontrei esse doce muito engraçadinho, mesmo que não acreditem. Quando vi, pensei que fosse de chocolate, obviamente por causa da cor, mas na verdade é sabor manga. Custou só 3 yuans. Esse doce está com ótimo preço. Vamos ver o que a Max acha. Realmente não parece nada apetitoso. São balas de goma com cor de cocô e formato de cocô. Que engraçado. Olhem essa bala de goma. Com licença, vou comer meu cocô. Está uma delícia. Para muitos no México isso será normal. Mas estou completamente surpresa porque nunca tinha visto venderem nada feito de cacto na China. Eu disse ao jovem que no nosso país a gente come grelhado com um pouco de queijo e ele ficou tipo, ok. Não sei como essa bebida está vendendo porque o cacto está lá e era para bebidas. Max acabou de encontrar uma máquina aqui, como você chamou. Máquina automática de carrinhos. Queria que tivesse um carro Xiaomi, pois só há modelos estrangeiros. Atrás de nós passa alguém com um papagaio. Tenho que dizer que aqui em Guilin, na verdade em Yangshuo, porque nunca estive em Guilin, é onde tive as experiências mais estranhas com animais. E um dia eu estava voltando para casa e encontrei um vendedor que tinha um carrinho com seus produtos e em cima do carrinho tinha um pavão. Tudo isso que acabamos de ver estava em um corredor subterrâneo que fizeram para atravessar essa rua aqui. Antes estávamos do outro lado. Aqui vocês podem ver o motivo pelo qual atravessamos a rua. Tudo isso está cheio de comida deliciosa. Parece que chegamos ao centro dessa rua. E é que essa área comercial, em comparação com a que tem em Yangshuo, é muito mais ampla. Olhem, todos esses vendedores ambulantes trazem coisas que brilham, não sei o que são, parecem chaveiros em forma de pagode. Mas o mais curioso é que novamente encontramos uma lhama, e neste caso ela está com o pelo tingido. Hoje seguimos um guia que encontramos nas redes sociais chinesas. De verdade foi super útil para nós. Vamos colocar a imagem por aqui ou vamos subir para os membros do canal e o que dizia? O guia dizia que o que tínhamos que fazer no final do dia era ir ver novamente as pagodas. Mas à noite, porque elas se iluminam, acendem as luzes e fica super bonito. Eu acho que uma das coisas mais bonitas de passear em um lugar como este é ver que é um lugar que os locais aproveitam muito. Tô vendo que tem crianças brincando, tem música por aqui. Não. O outro responde, para que ele vire o jantar dele. Como assim? Aqui eles comem mesmo? Imagino que sim, mas que curioso. Não, estamos bem no meio da cidade, olha, não estamos na periferia nem nada. Aqui tem estrada, ônibus. Acho que até tinha gente dizendo assim, nossa, não faz isso. Deixa ele lá com as cobras na mão como se nada tivesse acontecendo. Nossa, que engraçado, tipo coisas que só se vê aqui. Bom, bem-vindos a Guilin. Se isso não foi uma ótima recepção, não sei o que seria. Por hoje é só. Nos vemos amanhã com mais um vídeo, porque vamos viajar para um lugar onde as pessoas têm costumes muito interessantes.
Em Hongao, as mulheres cortam o cabelo só uma vez e não podem descartar fios que caíram. Eles devem permanecer com elas. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!